pessoal, boa noite, bem-vindo a todos para mais uma live hoje à noite. Vamos falar sobre neurociência e saúde. Eu espero que todos vocês possam gostar dessa live que nós vamos fazer, uma live que fala um pouquinho sobre tudo aquilo que a gente vive, pessoal, tudo aquilo que a gente passa no nosso dia a dia. Então é interessante tudo isso que nós vamos falar, Já vou comunicando a vocês que estão entrando que hoje nós tivemos reuniões, para que a gente possa então começar a comercializar o congresso que nós vamos fazer aqui nos Estados Unidos. Tá tudo bem? Tivemos confirmação de mais palestristas muito bons. Como eu venho falando, nós teremos pessoas que vão falar da Universidade de Medicina Integrativa e Complementar, pessoas muito importantes que foram indicados pelo meu amigo Edicel, que chefia a Clínica Mayo, que, para quem não conhece, é a maior clínica de medicina do mundo. Então isso é muito importante e nós vamos ter o prazer de receber muitas pessoas do Alabama, que vêm falar sobre terapia manual, pessoas da medicina integral, pessoas que vão colaborar muito sobre as técnicas complementares e integrativas. A gente sabe que nós temos esse congresso aqui em Orlando ano que vem, nós fechamos muitas parcerias, muita novidade, pessoal, não percam, Bom, eu vou agora jogar para a tela, pessoal, nós vamos começar a falar sobre neurociência e saúde, tá claro? Então vamos começar aqui. Nós vamos falar um pouquinho sobre neurociência e saúde, pessoal, porque é muito importante no nosso dia a dia, Então veja bem, nós seres humanos, nós temos 3 cérebros, Nós temos o cérebro instintivo, que é o cérebro animal, que é o arqueocórtex. Depois nós temos o paleocórtex, ou o cérebro límbico, o cérebro emocional. E nós, seres humanos, os mamíferos, entre aspas, desenvolvidos, nós somos considerados a espécie mais atualizada, no que diz respeito à mais avançada. Acontece que, como nós temos 3 cérebros, nós sempre buscamos recompensas. Então, falei oi aí para o meu amigo Sam, que é o nosso vendedor de imóveis aqui mais qualificado de Orlando. Vocês têm que entrar em contato com ele. Então, quando você vai, por exemplo, ver uma casa para comprar, você vai ver que você vai buscar uma solução e você vai sempre buscar uma recompensa, A recompensa para o Sam, que é meu amigo, nunca é só o dinheiro da venda, mas sim é a satisfação de ver o seu cliente realizado. Então olha só o que eu estou falando. É uma recompensa, então todo reino animal, todo animal também busca recompensa. O que o nosso cérebro animal, o que o animal que é mais primitivo busca? Ele busca recompensa em água e comida. Por quê? Porque são recompensas primárias, porque são necessidades biológicas para que haja sustentação, manutenção da vida desse animal. Já o comportamento humano ele é guiado por recompensas secundárias. Então, o que acontece em nós, seres humanos? Nosso corpo, ele vai tentar buscar a solução para encurtar caminho, quer dizer, a solução ideal que estiver mais perto. E isso foi criando através da evolução nas épocas atuais com conceitos abstratos que a sociedade criou, que são recompensas secundárias. Então elas vivem acima das primárias. Então o que eu quero que vocês gravem desse slide? Nós não buscamos mais só água e comida. Nós buscamos ser reconhecidos pela sociedade, nós buscamos dinheiro, nós buscamos reconhecimento, nós buscamos pertencimento. Isso são recompensas secundárias. Para que a gente possa entender isso, comparando-nos seres humanos e animais, os tubarões nunca vão fazer greve de fome, nunca um cachorro vai fazer greve de fome. Você vai ver que normalmente nós temos integração de informações externas e internas.
para que a gente possa tentar maximizar a recompensa mesmo nos limites como indivíduos ou seres humanos, tá? Então vocês vão ver que animais que usam só o seu instinto, eles não vão fazer greve de fome. Nós fazemos porque nós temos uma segunda intenção, nós estamos buscando uma recompensa secundária. Então olha só, normalmente as escolhas que a gente tem no nosso dia a dia, elas não geram frutos imediatos. Nós vamos ter então uma balança que vai pesar dentro do cérebro os valores com pesos diferentes. Então o cérebro ele vai simular resultados para possível futuro. Vou dar um exemplo para vocês de um amigo nosso que antes de ontem, né, ele já tem quase 60 anos, e que antes de ontem ele porque queria conversar comigo, e aí o que ele fez? Ele mandou um WhatsApp. Depois eu não respondi, ele manda um outro WhatsApp, porque ele achava que eu deveria responder num tempo veloz. E aí, como eu respondi para ele, olha, eu não posso conversar agora, amanhã nós já vamos ter uma reunião mais cedo, ele não se conformou. O que ele fez? Ele ligou. Então isso mostra que nós chamamos uma pessoa ansiosa, uma pessoa que o cérebro dessa pessoa ele é turbinado, 6 cilindros ou 8 cilindros, e ele, muito ansioso, não espera. Por quê? Porque ele pensa sempre em o quê? Fruto imediato. Então, normalmente, o nosso cérebro, a nível de neurociência, ele vai fazer um balanço e nós temos substâncias químicas que vão fazer esse balanço. Então, na verdade, tem pessoas, por exemplo, que vão falar para vocês e eles são prolixos, né? As pessoas falam demais para dizer eu te amo, ou então tá lá na segunda gaveta à esquerda sua esse lápis que você está procurando. Ele fala, olha, você lembra aquele móvel que eu comprei, não sei em que ano, enfim. Muitos de nós nos desligamos do presente, viajamos num mundo paralelo. Nós chamamos aqueles que fazem o curso de leitura biológica de planantes, de sonhadores. E essas pessoas, então eu estou dando o exemplo de duas pessoas totalmente diferentes. Uma, ela pegou e quis imediatamente a resposta, e isso é que faz da gente hoje pessoas estressadas, porque a gente usa o WhatsApp, e isso aí pode ser uma faca de dois gumes, quer dizer, é uma desgraça, ou então é uma felicidade, porque nos mantém então bem atualizados, ligados ao mundo, mas ao mesmo tempo, quando a pessoa que é muito ansiosa vê que você viu a mensagem e não te respondeu, pode ver que o nosso nível de estresse por causa da tecnologia ele aumentou, em vez de nos ajudar, na verdade. E outras pessoas desligam do mundo e vão viajar. E nesse caso, quem faz isso? É o cérebro. Nós temos uma área no cérebro que faz estes julgamentos. Então, vamos lá. Será que nós podemos simular com precisão o nosso futuro? Que nem a gente fez hoje uma reunião entre eu, o Christian, o Daito, nosso consultor financeiro, e projetamos mais ou menos quais são as nossas metas para 2019, né? Aqui nos Estados Unidos, em Portugal, né? E no Brasil. Não, pessoal, nós não podemos, o nosso cérebro não consegue fazer precisões futuras com muita certitude. Então, o que normalmente nós fazemos? Nós simulamos. E as simulações do nosso cérebro, é onde eu quero chegar nessa noite, pessoal, são baseadas nas experiências do nosso passado. Então, se você teve muito problema no seu passado, onde ficam registrados as suas memórias, onde ficam? Ficam nos microtúbulos, ficam no hipocampo, não é isso? Então, o que acontece é que você vai geralmente reagir segundo aquilo que você viveu lá no passado. Então, o que acontece hoje é que nos modelos atuais de como funciona o mundo, vamos lembrar, WhatsApp, estresse, nós aprendemos todos os dias. E normalmente a chave para o aprendizado no nosso dia a dia está em localizar no cérebro aonde ocorreu o desvio de uma previsão, tipo aonde eu errei.
Por que que eu errei? É por isso que nós existimos, nós terapeutas, né, fisioterapeutas que trabalhamos, por exemplo, com micro, os psicólogos, os médicos, nós vamos falar, a partir desse momento que você começou a comer errado, a partir desse momento que você teve uma atitude assim, assim, assado, você teve um desvio de previsão. Então, olha só, a diferença que o cérebro faz entre o resultado que você esperava e de uma decisão e o resultado que aconteceu, pessoal, isso tem um nome. Então, antigamente, o cérebro arcaico, o cérebro animal, pessoal, quer dizer, sistema antigo, né, lá atrás, a missão era manter atualizada essa avaliação do mundo, só que dentro do tempo passado. Nós hoje vivemos num tempo totalmente diferente. Então, vamos lá. O que hoje nós vivemos no mundo atual? Você cria uma expectativa, tem pessoas que criam expectativas muito grandes, viajam na maionese, como eu falei para vocês, sonham demais, mas muito fora da casinha. E aí as expectativas são muito grandes. Aí aquilo que você esperava, criou, e aquilo que aconteceu muitas vezes lhe traz frustração. Então o que acontece hoje no mundo atual? Muitas vezes a gente espera demais das pessoas, espera demais da economia, espera demais de um presidente, espera demais da esposa, do marido, do namorado, enfim. E o que acontece é que nós temos o quê? Uma frustração. Quando a gente tem uma frustração, desequilíbrio entre expectativa e realidade, pulo do gato dessa noite. Quem é que faz esta avaliação? É praticamente uma substância chamada o quê? Dopamina. Ela é produzida no cérebro, pessoal, para você fazer um download, para você acalmar. E é a dopamina que reavalia o nível do preço que nós vamos pagar pela expectativa que nós criamos e pelo resultado, muitas vezes, de frustração que nós tivemos. Então, pessoal, quem é a borracha que vai corrigir os erros entre expectativa e frustração e acalmar a ansiedade que aquele meu amigo fez comigo agora em Boca Raton, né? Quem é que vai fazer isso, pessoal? É a dopamina. Então pensem bem, vocês que me conhecem e fazem curso comigo, aonde é que nós produzimos mais dopamina além do cérebro, pessoal? Né? Nós sabemos que a dopamina, a serotonina, a noradrenalina, a norepinefrina, ela tem um lugar no cérebro e ela é muito, muito, muito atingida quando estimulado o nervo vago. E o nervo vago, ele é estimulado, nós ensinamos isso na fisioterapia integrativa, né, numa parte externa aqui, né, da orelha, do pavilhão, que é um dos temas que nós teremos aqui em Orlando no ano que vem. A maior autoridade de estimulação auricular anatômica do nervo vago chama-se então Dr. Gianluca Bianco, que nós já fomos treinados, né, no Brasil por ele, estudamos com ele na Itália e ele virá aqui dar um curso especificamente pré-congresso e palestras, né, no congresso. E aonde é que eu tenho que entender tudo isso? Eu tenho que entender que meus intestinos, né, tem que funcionar bem, porque 80% de todas essas moléculas, inclusive a dopamina, são hoje produzidas nos intestinos. Por isso que nós temos que sanear bem o intestino. E a ligação entre os intestinos, não estou falando em cocô, mas estou falando em bactéria, né? Estou falando em você manter o seu intestino em bom funcionamento, com bactérias simbióticas boas, que vão provocar, né, e vão produzir todas essas substâncias, então vão interferir nos intestinos, no seu sono, no seu estado de agitação, no seu estado de ansiedade. Então veja bem, até agora o que eu queria que vocês gravassem? Que nós temos 3 cérebros, e esses 3 cérebros se comunicam um com os outros. O cérebro instintivo ou arcaico é esse que está aqui atrás da nuca, o cérebro emocional que está aqui e o cérebro que pensa está aqui. O problema é que o cérebro que pensa só cabe 10% de toda a memória. Aonde vão essa memória? Saem do hipocampo e vão para o corpo. Por que dá certo a microfisioterapia? Porque quando a gente trabalha com medicina quântica, a qual a microfisioterapia também atinge, nós conseguimos com as nossas mãos estimular os
microtúbulos, que nós vamos saber que hoje em neurociência são eles que mantêm todas essas memórias. Por quê? Porque nós reagimos, segundo estudos atuais da neurociência, de acordo com o que nós vivemos lá atrás. Então os psicólogos estão totalmente corretos em trabalhar o eu criança, né? Então tem muitas teorias, mas eles estão corretos, e é por isso que muitas vezes a gente tem que fazer a microfisioterapia e indicar para fazer uma terapia cognitiva, comportamental cognitiva, ou então uma uma análise, ou então muitas vezes quando nós não damos conta no corpo, né, nós vamos ter que então trabalhar com hipnose, com EMDR, principalmente com técnicas como o Psyche, que é reconhecido aqui nos Estados Unidos e é uma técnica americana. E nós sabemos que essas técnicas elas equilibram a dopamina. Então vamos lembrar. E por que da dopamina? Porque é ela que corrige aquilo que eu ansiava como expectativa e aquilo que aconteceu na minha vida. Tá claro? Então nós temos que liberar dopamina. E essa substância é a que mais tem dentro do blend que nós temos do sleep, né, da Natural Quanta, que é um suplemento que nós produzimos a partir daqui dos Estados Unidos, né? Então, dentre a melatonina, a dopamina e 5-HTP, etc., nós conseguimos um blend que vai preencher isso aí. Quer dizer, então, que vai melhorar a ansiedade das pessoas. Então, agora vamos projetar novamente lá, tá, pessoal? Então, aqui quando eu tenho, né, esses dados, a gente começa a entender algumas coisas. Então vamos lá. O cérebro ele é sintonizado para detectar resultados inesperados, né? Então, por exemplo, o animal na natureza ele tem uma capacidade de se adaptar e aprender com experiências anteriores. Você pega um rato e ele sai de uma gaiola e vai para outra gaiola onde tem um pedacinho de queijo. E aquela gaiola segunda, na hora que ele entra, ele leva um choque. Na segunda vez, pessoal, muito difícil ele voltar. E ele não volta a terceira vez e não vai mesmo, né? Então, isso é muito importante para nós entendermos que nós aprendemos sempre com experiências. E nós, seres humanos, muitas vezes, não aprendemos com essas experiências. Mas isso existe, pessoal. Isso que eu estou falando para vocês de o cérebro estar sintonizado, ele é sintonizado desde as espécies que são inferiores, dos micro-organismos, né? Então, para que haja coerência entre o meio exterior e interior, e isso ser guiado por diferenças de polaridade, né, nós sabemos que isso é uma coerência que existe entre as espécies, desde as abelhas até o ser humano. Nós, pessoal, todos nós vivemos em harmonia, em simbiose entre a natureza de todos os seres vivos inferiores até o ser mais adiantado que somos nós, seres humanos, tá? Então, normalmente o nosso cérebro faz essa avaliação, pessoal, e vai buscar, lembra? Vai buscar a solução encurtada, vai buscar o caminho, né, o encurtar do caminho. Então, as opções mais próximas ao nosso cérebro recebem mais valor do que as simuladas. Exemplo, eu acho que se eu fizer um bom trabalho em 2019, eu posso ganhar melhor, né, mais dinheiro do que em 2018. Mas o que atrapalha o nosso cérebro, pessoal, é a tomada de decisão para o presente. Então, o que é? Hoje nós queremos milagre. O brasileiro, por ter sofrido muito com inflação alta, etc., está sempre inseguro. O americano, o europeu, ele vive em países onde a inflação é baixa. Ele normalmente fala, se eu não fizer isso agora, não vai subir mesmo, eu posso fazer depois. Então, ele com calma pode projetar, pode programar o seu futuro. E nós não. Então, por exemplo, você pega uma pessoa ansiosa, por exemplo, que quer emagrecer, o que ela vai fazer? Ela não importa as consequências, ela vai lá e compra o medicamento que não pode mais ser comercializado, mas ela compra porque ela sabe que ela vai emagrecer. Porque ela tem que emagrecer a qualquer custo, porque a curto prazo a escolha de uma pessoa ansiosa é ter resultado imediato. Então olha só o que acontece. Todas as vezes que nós temos pouca dopamina,
pouca serotonina, essa pessoa vai buscar recompensa imediata em carros, em roupas, né, em regimes, né, no trabalho vai fazer loucura, vai mentir para que venda mais, para que consiga, né, convencer melhor, né, vai tomar como procedimentos médicos, né, colocando próteses que são erradas, né, e não está nem aí. São os adultérios. Por quê? Porque as nossas simulações mentais não conseguem competir com a experiência do aqui e agora. Para o cérebro, o futuro é só uma sombra do agora. O que eu quero dizer para vocês? Nessa experiência de 32 anos de caminhada na profissão, eu vejo que muitos alunos, né, querem resultado para ontem, né? Na hora que eles se deparam com a primeira dificuldade, nos primeiros dias, por exemplo, do curso de microfisioterapia, os caras espanam. E aí, obviamente, tem clientela para tudo, ele vai buscar cursos que são o quê? Mais fáceis, para que ele entenda, ou então que sejam mais fáceis de ter um retorno financeiro, porque ele pensa assim, pelo amor de Deus, eu vou investir toda essa grana alta na microfisioterapia e depois eu não vou conseguir usar, vou perder o que eu estou investindo e ainda, quando é que eu vou ter um retorno? Né? Já os outros, né? Tem pessoas que falam, não, eu vou ter o tempo, como a gente fala, os professores todos bem treinados, falam, olha, calma, vocês vão começar a fazer e vocês vão começar a usar, e obviamente aqueles que são persistentes, que sabem para onde vão, eles conseguem ter um retorno a médio e longo prazo exatamente como deve ser. Eu conto para vocês aqui até um relato que poucos sabem. Em 2004, eu estava acompanhando a minha esposa em 2003, né, ela começou a fazer o mestrado e eu estava começando a acompanhar ela no doutorado em 2003. Fiz matérias 2003, 2004, acabou as matérias do doutorado. Doutorado são 4 anos. E aí eu lembro que houve uma revolução, uma briga dos professores na universidade. E aí eu já estava, depois eu terminei, eu fiz mais 2 anos. Na hora que eu terminei o 4º ano, todos os orientandos dos professores, né, que não condiziam com os pensamentos do reitor foram mandados embora e nós, alunos, ficamos sem conseguir terminar o meu doutorado. Né? Então, só para vocês entenderem em resumo, né, eu fiz 4 anos do meu primeiro doutorado e depois não consegui terminar, porque todos os professores foram embora e os novos não podiam orientar os alunos tidos como ovelhas negras daqueles professores. Eu tive que recomeçar meu 2º doutorado e fazer ele ainda em mais 4 anos e meio. E aí a gente fala, eu sou meio japonês, que o japonês normalmente ele tem uma resiliência muito grande. E isso eu digo, pessoal, eu aprendi por experiências passadas, que nós temos que persistir, como muitos brasileiros têm feito, até mudar o presidente e toda a palhaçada toda feita pelos antigos presidentes. Né? Então o que a gente faz? A gente tem que colocar nessa balança e nós precisamos ter dopamina, serotonina e sermos tratados realinhando os microtúbulos de experiências ruins do passado. E é isso que a microfisioterapia faz. Ela apaga, ela restarta, né, eventuais problemas lá da sua infância, adolescência, da sua fase fetal, da sua fase pré-concepção, das outras gerações. E você pode, entre aspas, quando eu brinco, mas isso eu estou falando sério, você recomeça, né, apagando o que estava ruim, tentando com novas experiências, adquirir novos hábitos e você tem uma nova vida, que é aquilo que vocês fazem em microfisioterapia, escuto dos seus pacientes, tá? Então é mais ou menos isso, tá? Então eu vou voltar a projetar para vocês terem uma ideia de onde a gente quer chegar com esta aula aqui, tá? Então o que acontece é que a pessoa que ela é imediatista, ela vai ter o seu retorno imediato. Então veja bem, o que foi feito de pesquisa agora? Por isso que eu dei um tempinho para explicar para vocês. Foi feita uma pesquisa onde as pessoas assistiam um filme triste, né? E antes de entrar no filme, todas elas apertavam um dinamômetro de mão.
Então foi feito quanto em quilogramas elas conseguiam ter de força, não é isso? Então metade do grupo que entrou no cinema foi indicado pelos psicólogos a, por exemplo, tá querendo chorar? Chora. Bota as tuas emoções para fora, não segura. E metade teve que tentar se autocontrolar. E teve que fazer o quê? Não chorar, não demonstrar que aquilo poderia tocar o seu coração. Em resumo, tinham que usar o mais poderoso do autocontrole. E o autocontrole, pessoal, requer energia, o que significa que nós temos menos energia disponível para uma próxima atividade. Então, resistir à tentação, tomar decisões difíceis, assumir uma nova iniciativa são atividades que podem levar ao esgotamento. Normalmente, o que a gente faz? Como isso requer muita energia, pessoal, para andar na linha, as pessoas o que fazem, como no Brasil? Vamos roubar. Vamos passar todo mundo para trás. E a gente empurra as responsabilidades para outras pessoas, culpamos outras pessoas ou empurramos com a barriga e jogamos para amanhã. O que eu quero dizer com essa pesquisa que foi feita, pessoal? Eu quero dizer que quando a gente não está preparado para tomar algumas decisões na vida, como terapeutas, como pais, como avós, como profissionais de saúde, para você ir corrigir o paciente, então como chefe de uma empresa, etc., aquilo consome tanto a gente, que a gente faz? A gente empurra com a barriga, vamos deixar para amanhã. E nós temos uma tendência muito grande de fazer isso. Não é só no Brasil, tá, pessoal? Aqui nos Estados Unidos, o pessoal é muito limitado. Por isso que o brasileiro aqui arrebenta. Porque quando o cara é honesto e trabalha certinho aqui, ele arrebenta no bom sentido. Por quê? Porque ele está sempre disponível para mudar. O americano, você fala, você coloca o lápis assim. Se ele colocar assim, ele vai falar que ele fez um trabalho extra, vai colocar o lápis assim. O brasileiro coloca assim, não reclama e bota do jeito que você quer e vai e faz. Então nós temos tudo, nós somos plásticos, porque nós já sofremos demais. Então para nós muita coisa está boa. Então o nosso corpo, o nosso cérebro pensa dessa maneira. Então eu quero que vocês prestem atenção. O cérebro ele vai escolher prioridade. E isso existe então uma hierarquia para essas decisões. Então olha só que eu preparei para vocês aí. Então como as decisões elas podem ser repriorizadas pelo aumento das necessidades. O que são necessidades? Quais são as necessidades, pessoal? Primárias e secundárias. Então foram feitas pesquisas e publicadas em 2011. Eu achei super legal. Juízes de direito, eles tomavam decisões equivocadas por esgotamento, no final da tarde. Ou então no final da manhã antes de comer. Depois que eles comiam, eles tinham decisões mais assertivas, porque fome, pessoal, é um alimento para as decisões que são primárias. Então, veja bem, áreas cognitivas que você estão, por exemplo, no caso professores, nós que estamos dando aula, a gente gasta muito cérebro, então isso é prioridade. Então áreas cognitivas de nível mais elevado, a função executiva e planejamento leva à fadiga. Onde eu quero chegar com esse slide? Eu quero chegar que todos nós da microfisioterapia, vocês que são nossos alunos, fazem PNS, osteopatia, o que vocês quiserem, fisioterapia tradicional, vocês devem colocar um nível limite de horas para trabalhar, Por quê? Porque você, além de trabalhar fisicamente, nós fisioterapeutas trabalhamos fisicamente, nós esgotamos com as preocupações dos problemas das pessoas. O pessoal que faz micro, o pessoal fica, a gente absorve os problemas dos nossos pacientes, É muito fácil o professor chegar para você, não, deixa de lado o katsu. Como é que você vai deixar de lado se você se compadece? Veja bem o que eu projetei para vocês. Vocês têm que segurar a emoção no filme que você aperta o dinamômetro. Então, quantas vezes, pessoal, você escuta, olha, eu tive um abuso sexual, eu tive um adultério, você tem vontade de chorar na frente do paciente. Então, o que eu quero dizer é que nós temos que fazer o quê, pessoal? Nós temos que dar um tempo, cuidado com o número de pacientes que vocês atendem, cuidado com o número de horas que vocês fazem, porque eu preciso produzir mais dinheiro. Não deixem a prioridade. Se você tem consciência disso, não repriorizem tudo isso, porque as repriorizações fazem aumentar essas necessidades primárias e você vai destruir tudo. Aí você aumenta de peso, você dorme mal, você arrebenta os seus hormônios. Então, onde eu quero chegar é, deixe
deixe então limites para tudo isso aí, né? Eu tive vontade de chorar, então entre um paciente e outro, vou lá, medito. Às vezes se deu vontade de chorar, eu choro, mas eu tenho que ter. Por isso que psicólogo trabalha com outro psicólogo, nós deveríamos fazer isso também. Marcar massagem, marcar coisa que vocês gostam, para que vocês compensem esse estresse contínuo, porque nós não fomos fabricados para isso aí, tá? Então vamos lá, olha só que legal também algumas pesquisas novas da neurociência, né? A força de vontade, pessoal, como eu falei para vocês, é um recurso finito, né? Não pensem que se vocês trabalharem mais, vocês vão ser mais performantes, tá? Porque quando a gente gasta muita energia nos convencendo a tomar decisões que sentimos ser necessárias, nós desgastamos o nosso cérebro. E isso normalmente, pessoal, quimicamente é quase irreversível, né? Quando a gente chega num estresse da adrenal tamanha, geralmente a gente não consegue reverter todo esse estresse, tá? Então veja bem que eu queria que vocês gravassem, ó. Uma função normal do cérebro depende da nossa teia social, né? Da nossa rede social. Deixem seu tempo para o lazer, para as pessoas que vocês amam. Isso não é algo pejorativo e não é lero-lero, pessoal, né? O ambiente que você vive, pessoal, faz com que os nossos neurônios precisam dos neurônios das outras pessoas para prosperar e sobreviver. Quando vocês escrevem para mim, olha, Afonso, muito obrigado, seus professores são maravilhosos, o instituto é maravilhoso, ele retrata o que somos eu e a Nilma, o Christian, o Dayton, os professores todos, porque nós somos todos criaturas profundamente sociais, né? E nós temos habilidades sociais que são o quê? Habilidades sociais, elas vão recrutar as profundas raízes que vão nutrir o nosso circuito neural. O nosso campo de estudo é chamado de neurociência social. Vocês já pararam para pensar por que a gente faz, a maioria, principalmente o professor Rodolfo Biasi, para mim é o cara que mais sabe fazer isso. Ele faz um circuito, igual nós aprendemos em Samadeva. Ele faz uma roda, onde todo mundo é igual a todo mundo, não é eu que estou lá no pedestal, eu sou o professor e eu que sei tudo, né? Então nunca se coloquem assim também diante dos seus pacientes, porque quando você coloca eu sou o doutor, eu sou a doutora, eu sei tudo e você não sabe nada, você quebra esta teia social, né? De colaboração humana entre uns aos outros. E isso a neurociência social tem mostrado que nós nos conectamos com os outros para nós nos retroalimentarmos. Todo mundo pergunta, Afonso, você não precisava atender esses pacientes aqui nos Estados Unidos? Não, eu nunca vou deixar de atender. Escutem bem, pessoal, nós estamos criando um organismo que é tipo de uma ONG para a gente atender no Brasil e no mundo inteiro pessoas, né, que não podem pagar com as técnicas que a gente ensina para vocês. Porque este é o meu maior sonho, né? Eu falei um dia, Deus, quando Deus me der condições para que a gente possa doar mais, não estou falando de dinheiro, mas de tempo, né, de acesso, é isso que nós vamos fazer. Então, o que eu escrevi aqui para vocês é o que eu penso, tá, pessoal? Olha só. Quando nós nos conectamos com os outros, nós nos retroalimentamos, trocamos energia e nós nos curamos mutuamente. Então isso não é lero-lero, isso é neurociência social, não é? Então veja bem, quando nós navegamos pelo mundo social, a gente avalia as intenções dos outros e a gente sempre fica preocupado. Hoje eu vejo muita gente preocupada, fala, americano aqui, seu vizinho nem olha para você, não fala com você, as pessoas vivem muito sozinhas. No Brasil nós temos, né, uma interação muito grande, mas a gente, como ser humano, sempre fica assim, ó. Você pega o seu vizinho, não te cumprimenta, você fala assim, ué, será que... Por que ele não me cumprimentou, né? Ou então você vê que às vezes alguém está com o U virado, né? Você fala assim, será que ela ou ele, né, está tentando ser útil, né? Será que eu preciso me preocupar com o que a pessoa pensa de mim, né? Então, quando a gente fica imaginando a intenção dos outros, né? Tipo, eles estão pensando no que é melhor para mim, será? O nosso cérebro, pessoal, faz, diante da neurociência social, uma avaliação constantemente social. Então a gente sempre fica assim, pô, você viu aquela pessoa lá? Não me cumprimentou. Ah, aquela pessoa lá me cumprimentou já com a cara meio feia. E nós então tendemos a sempre olhar as expressões faciais das pessoas.
e da maneira ou na tonalidade ao qual as palavras são expressas, né, os gestos que a gente faz, né, a gente fica muitas vezes magoado e nós criamos então às vezes uma barreira. E isso em neurociências, vamos ver, explica muitas das nossas reações de retração, né? Depende de como meu marido falou comigo, minha esposa falou comigo, a gente fica muito dodói, né? E a gente faz isso, eu estou falando isso para vocês, eu faço isso constantemente. Todos os dias é uma luta entre o meu tic-tac aqui para entender que muitas vezes as pessoas não têm que levantar, né, 100% colaboradoras, gentis, né? Ninguém está, né, numa velocidade cruzeiro. Então olha só que eu projetei também para vocês aí, ó. Então, como o cérebro faz uma avaliação social constantemente, pessoal, o que a gente tem visto? Então, será que a gente nasce com essa tendência à avaliação, né? Não, pessoal, olha só que interessante esta pesquisa feita com crianças recém-natas, né? Então, elas tinham lá 2 meses de idade, né? Então, veja bem, olha só, um instinto, ele é nato, você já nasce com a habilidade, né, de você julgar os outros pela expressão facial, pelas suas atitudes. Então, olha só, aprendemos essa habilidade de julgar a face dos outros, essa avaliação social, ou a gente aprende com a experiência? Então, pessoal, a resposta é: nascemos com ela. Foi feita uma pesquisa na Universidade de Yale por psicólogos, né? E que pegaram crianças de colo que não sabiam nem andar ou nem falar. Tinha entre 2 a 4 meses. E o que foi feito? Foi feito um jogo de marionete, onde havia a simulação de 2 ursos que tinham atitudes diferentes, né? Tinha a floresta lá no fundo. Um dos ursos era bonzinho, ajudava, né, os animais da floresta. O outro urso só atrapalhava os animais da floresta. Eram marionetes. E depois, né, o que aconteceu? Acabou lá a apresentação e as crianças poderiam escolher o animal lá. Tinha um ursinho que tinha cara de bonzinho e um ursinho que também não tinha uma cor muito legal, que tinha uma cara ruinzinha. Então, quem que vocês acham, pessoal, que as crianças preferiram? O ursinho com cara bonitinha. Então, as crianças, nós já nascemos seres humanos, nós já nascemos com instinto nato, né, de confiança ou não confiança nas experiências do mundo. Então, as nossas crianças, hoje elas crescem, não é pelo que a gente fala. Não adianta você ter mais 2 caras. Nós estamos vivendo numa época que a neurociência tem mostrado que nós não podemos mais ter 2 caras. Ninguém mais tolera. Na Bíblia, né, Jesus, ele disse aos discípulos que ele não toleraria 2 caras, né? A Bíblia diz: eu não posso nem ser morno. A Bíblia diz que você não pode ser esse morno, você tem que ser quente ou você tem que ser frio, mas não morno. Não jogar, né, você ser uma pessoa fora da sua casa e você fingir para os teus filhos. O que você chega com a conclusão? Que não adianta, pessoal. Independe, porque as crianças sentem aquilo que nós temos que transmitir para elas, né? E é por isso que a gente fala que quem faz a microfisioterapia animal não tem como mentir. Você é uma pessoa ruim, entre aspas, só não tem como. Então vamos lá. Tem gente que fala para mim: eu não consigo usar a microfisioterapia, eu não consigo usar a PNS, eu não consigo me dar bem com esse método ou aquele método. Não, é que aquele método não serve para você, mas você devia repensar a sua vida, porque nós temos substâncias específicas na pele que fazem leitura do seu campo vibracional. E essas células são redirecionadas na microfisioterapia. Então vamos desmistificar a primeira coisa: pau que nasce torto não morre torto. Dá para mudar? Com certeza. Com certeza absoluta. Porque você pode reprogramar estas pessoas. Senão você já nasceria fadado ao fracasso, né? Fadado ao insucesso. Então você que está me escutando, não desista de nada na vida, de ninguém na vida, né? De nenhuma oportunidade. Crie novos links no seu cérebro,
trabalhando com métodos que podem mudar a sua vida, né? Nós nunca julguemos os outros, né? Por quê? Porque nós podemos mudar tudo isso aí. Eu vi pessoas mudando como alunos, né? Enquanto eu dava muitas aulas de microfísica, que é algo espetacular. E todas as vezes que eu converso com os professores que estão dando principalmente os módulos A, B, C, NP1, NP2, NP3, eles falam: Afonso, cada turma para mim é uma experiência. Eu falo que isso, pessoal, é uma oportunidade de nós mudarmos através dos nossos neurônios espelhos. Eu vejo uma pessoa que pode me dar algo melhor, ela me dá, às vezes, pelo sofrimento dela. Então, muitas pessoas vêm nos procurar para que aquele sofrimento trabalhe em nós mesmos e nos modifiquem. Então, nunca queiram pegar cheirosinhos, bonitinhos e alegrinhos. Queiram pegar, às vezes, aqueles que estão arrebentados, como fez Jesus, para que você possa, através dos sofrimentos alheios, mudar a si próprio. E é isso, você, dentro da neurociência, você cresce e cada vez vai crescendo mais e mais e mais. Então, olha só esse slide que eu projetei aqui para vocês. Ó, existe um mecanismo inconsciente que é chamado de ligação social entre os circuitos do cérebro que decodificam continuamente, constantemente, as emoções dos outros através do que eu falei para vocês? Das expressões faciais, das manifestações auditivas, né? Através disso é chamado o quê? Neurônios espelho. Casais casados muito tempo ficam mais parecidos. Por quê? Porque vão fortalecendo ainda mais o efeito de empatia e projeção nos outros, né? Então, quando eu falo que eu tenho 37 anos, né, que eu estou junto com a mesma esposa, com a mesma pessoa, e nesse inteirinho, claro, todo mundo no casamento passa altos e baixos, e vai ser assim até a gente partir dessa para melhor, a gente muitas vezes você pensa e a pessoa também está pensando a mesma coisa, né? E muitas vezes está sentindo, os teus filhos também estão sentindo, né? O que eu vejo a maioria das vezes é: explode tudo e agora eu vou rezar, explode tudo e agora que eu vou orar, explode tudo e agora que eu vou fazer a novena. Não, a gente tem que fazer tudo isso preventivo. Como eu faço isso preventivo? Será só que é rezar, orar, meditar? Não, não é só isso, é eu estar bem em relação ao ambiente que eu vivo, né? A minha família a qual eu pertenço, né? E sempre, como vocês sabem, na constelação familiar, agradecendo de onde eu vim, né? E sempre o que? Equilibrando bioquimicamente dopamina, noradrenalina, serotonina. E lembram, quem faz isso, pessoal, são substâncias específicas dentro do cérebro e dentro dos intestinos, tá? Então, olha só, agora os próximos slides de neurociência explicam muita coisa, ó. Por exemplo, as pessoas que fazem botox, pessoal, que vão paralisar alguns músculos faciais, prejudicam a capacidade de interpretar os outros. Então, cuidado, mulherada, na hora que vocês querem deixar tudo bonitinho aí, porque o que aconteceu? As pesquisas mostram que vocês ficam piores na identificação das emoções dos outros, dificultando a interpretação dos sentimentos das pessoas. E quando nós usamos empatia, você experimenta a expressão do mundo de forma inconsciente e rápida, é feito pela leitura dos músculos faciais. Então, olha só, nós, quando a gente tem as aulas de PNS, né, da prática neurosensorial, saem muitas pesquisas que foram o quê? Na hora que colocaram, olha só, pessoal, ó, o cérebro ele não está vendo, mas ele está o quê? Quando eu me coloco aqui, o risório, os músculos faciais mudaram, está enganando o teu cérebro. Então, dentro do curso de fisioterapia integrativa, nós aprendemos isso em Samadeva, nós temos um monte de exercícios, tem um exercício lá que você aperta fortemente os olhos, abre os olhos depois para trabalhar mesmo, que abre um sorriso. Então, quando você é emburrado, né? Quando você é de mau humor, no mínimo você tem que ensinar isso para o seu paciente. Então, quando você pega esses pacientes que são enfesados, problema de enfesado vem do intestino, né? Você trata o intestino para devolver dopamina boa, né? Você tem que fazer essa pessoa dormir bem para liberar dopamina. Então, primeiro, o que eu quero aqui em resumo? Você que está fazendo fisioterapia integrativa, você que está me escutando aí, primeira coisa é você zerar tudo, você restartar. Qual o método que faz isso melhor?
é a microfisioterapia e a própria prática neurosensorial. Aí você zerou aquelas besteiras e o que nós passamos de mal no passado. Então, primeiro você fez o quê? Você restartou. Segundo, você tem que devolver a bioquímica. Como é que você faz? De novo, regulariza os seus intestinos, o fígado, os rins, etc. E você vai estimular o nervo vago, seja manual, seja eletronicamente, porque ela vai liberar essas substâncias para você o quê? Parar de ter excesso de expectativa e frustração, ou não saber lidar com a frustração e não saber esperar, né, algo que pode ser ansiedade demais, tá claro? Então, e depois, em terceiro plano, você vai dar exercícios para simular, não é, a sua expressão facial, para que você, entre aspas, engane de verdade o cérebro desses pacientes que ficam dopados de tanto psicotrópicos, né? Então isso é minha mensagem dessa noite para vocês, tá? Então vamos voltar aqui para vocês terem uma ideia. A nível de neurociência social, pessoal, olha só, nós também podemos conectá-la com matriz da dor. Para o cérebro, pessoal, o que hoje tem de novidade? No cérebro não existe local exclusivo para a dor ser processada. E sim, o que acontece são eventos que ativam várias áreas diferentes e que todas essas áreas operam em harmonia, igual falei no começo da aula. Isso hoje é chamado o quê? De matriz da dor. Então, vocês que estão me escutando pela primeira vez, né, aqueles que já escutaram, por favor, voltem a estudar, estudem matriz da dor. Por quê? Porque a matriz da dor, pessoal, ela é ativada quando você vai começar a ter empatia pelo outro, porque você está sentindo a dor. E a base dessa empatia vai fazer o quê? Vai estimular a ligação que nós temos um com os outros, e a gente ver alguém sentindo dor, nós vamos sentir dor usando os mesmos mecanismos neurais. Isso foi feita experiência, não sei se vocês já viram na internet, que você coloca uma caixa aqui, e aqui você coloca a sua mão verdadeira, e aqui você coloca uma mão, por exemplo, de borracha. E na hora que você bate na mão de borracha, depois de você ter testado as duas mãos, você tira, porque você tem esse processo espelhado na sua mente. Então, as pessoas que estão sofrendo, pessoal, tem muita gente que fala assim, eu não quero tratar de paciente assim que sofre tanto. Não, mas se você estiver equilibrado, você tem tanta coisa para dar para essas pessoas, né? E é isso que a gente tem feito nos últimos anos, né, dentro do Instituto Salgado. É preparar você e você ser um multiplicador, né, em progressão geométrica de um bem-estar superior, né? Criamos uma família realmente. Hoje isso me deixa muito emocionado, porque nós já formamos hoje, pessoal, 50 mil pessoas já. E isso praticamente é um número muito grande. Mas nós formamos vocês, alunos, com nenhum tipo de demagogia. Nós fazemos primeiro com o que nós sentimos. E obviamente nós temos um resultado disso aí, né? Então olha só que legal esses últimos slides aqui, ó, né? Então quando a gente fala em dor, eu estou falando em dor não física só, tá, pessoal? Eu falo em dor emocional, né? Então sentir os outros, pessoal, né? É você melhorar a previsão de atitudes. Você melhora porque a empatia ela é limitada. Então, quando você mais luta para ser empático, né, nós criamos de uma expectativa, de uma perspectiva evolutiva, a empatia é uma habilidade útil que, na maioria das vezes, nos projetamos nos outros. Então, tudo isso que eu venho falando para vocês, eu juntei nesse slide. Então, atender os nossos pacientes com a maior intencionalidade de amor, pessoal, por si só cura. Então, veja bem, foi feito um teste com voluntários dentro de um jogo de computador que era controlado por uma ressonância nuclear funcional magnética, né? Então, o que acontecia? Era um jogo de futebol e aí chegava uma hora, a pessoa que estava jogando contra o computador acabava de não receber mais a bola. Podia parecer uma coisa insignificante, mas isso é uma rejeição social. E aí, pessoal, ativam o mesmo sistema de dor física. E isso explica por que quando a gente dá aula para vocês, pessoal, a gente explicou para vocês e alguns alunos perguntaram para mim, mas eu posso usar arnica montana para uma pessoa que acabou de separar ou acabou de perder o cachorrinho, que está com uma dor emocional? Sim, pessoal. Porque, olha só, essas pessoas que estavam jogando futebol, e aí na hora que o computador parava de passar a bola para a pessoa sentia-se
um bullying, sentir excluída. E isso aí dava aquela dor emocional. Então, quando você entra, claro, com uma diluição mais alta de uma arnica montana, você está tratando de um trauma emocional, porque as vias concorrem para os mesmos locais do cérebro. Então, o que eu quero dizer para vocês é que as pessoas que nós tratamos, que sofreram adultérios, que sofreram perdas, que sofreram bullying, elas realmente têm modificações morfológicas no seu cérebro. Isso é muito sério. Por isso que não pensem só em usar microfisioterapia. Não pensem só em usar a osteopatia. Não pensem em usar só a PNS. Pense que nós temos que aprender de tudo. E você que está me escutando, que é fisioterapeuta, por isso que eu fui fazer nutrição e naturopatia no Canadá, você tem que ter tudo isso nas suas mãos, porque nós somos o profissional mais completo na área de saúde. E você vai entrar com suplementos, com estimulação do nervo vago, com terapia manual, com osteopatia, com tudo junto, porque você precisa de todo este arsenal para você atingir todas as áreas de sofrimento dessa pessoa, tá? Então aqui é muito legal esse tipo de pesquisa, tá? Então olha só, por que a rejeição dói? Porque o vínculo social tem uma importância evolutiva. A dor, pessoal, quando eu falo dor não é física, tá? É um mecanismo que nos conduz à interação e aceitação pelos outros. Então, nosso mecanismo neural ele está embutido e nos leva a vincularmos com os outros, formando grupos. Não é? E essa observação leva a ideia da seleção de grupo, pessoas que cooperam com benefício mútuo. Por isso que eu falo da microfisioterapia. Tem gente que fala assim, pô, mas você fala demais da micro. Eu falo porque a micro começou, depois veio a PNS, a dermoneuromodulação e assim vai, né? Eu falo isso porque nós criamos uma família verdadeira mesmo. E eu tenho mostrado para vocês que alguns estudos de Harvard têm mostrado que quando eu me preocupo com o aluno, mas sem demagogia, eu me preocupo de verdade, eu aumento em 25% a capacidade de resolução benéfica da minha rede. E não é minha rede de Facebook, não é vocês que são meus seguidores, coisa nenhuma. É de verdade todo mundo que a gente abrange, e você vai abranger também dentro da sua fileira, dos seus, entre aspas, né? Do seu ambiente, você vai ganhar em 25%. Isso é pesquisa. Então, nunca nós estamos sozinhos, né? Então, nós não estamos mais vivendo uma época, segundo a neurociência, de egoísmo. Nós vivemos numa época de colaboração, onde nós somos totalmente dependentes um dos outros. Tem gente que pensa assim, Afonso tem pós-doc, tem 2, 3 faculdades, tá? Não interessa, pessoal. Se o paciente veio procurar você, é você que tem para dar, não é o Afonso. A gente sempre tem tendência, agora eu vou mandar para minha professora porque ela sabe mais. Esquece. Muitas vezes a gente tem tantas coisas que você tem um coração tão puro igual o pescador de primeira viagem. Vai lá e pesca todos os peixes na primeira pescaria, porque você vai com uma intenção tão boa de querer, né, que isso aconteça e você vai ter resultado. Então eu quero dizer para vocês, até como um presente de Natal, tem muitas pessoas que escrevem, falam, pô, terminei meu primeiro módulo de microfisioterapia, Ave Maria, foi difícil demais, e agora o segundo módulo. Pessoal, entre com o coração aberto, entre com intencionalidade para curar os outros. Se você que veio procurar uma técnica dessa, se você veio por dinheiro, dançou, você não vai ter resultado mesmo, né? É muito difícil, a não ser que você mude, né? Mas se você veio com intenção, você vai conseguir, eu tenho certeza que vai conseguir. Então não desista desses sonhos de você mudar a vida das pessoas, tá bom? Então olha só, isso é chamado de neurociência social e a gente precisa um dos outros, tá? Então o vínculo com os outros vem de uma palavra grega chamada eu-sociedade, onde eu significa praticamente o próprio eu, mas vem de uma palavra grega que significa bom. Significa que tribos, grupos e nações que corroboram para o bem das pessoas criam um verdadeiro progresso.
que só é possível com alianças verdadeiras, sem máscara, sem nenhum tipo de sacanagem. Isso é um dos fatores mais importantes para a riqueza e complexidade deste mundo moderno, tá? Então eu digo para vocês, nós temos lá na parte do cérebro evolutivo um córtex chamado córtex pré-frontal medial. É ele que mais se ativa quando a gente se interage com outras pessoas ou pensamos nela. Quando você pensa num objeto inanimado, eu quero ter uma Land Rover, eu quero ter um diamante de 200 quilates, isso não ativa esta área. Então, pessoal, esta área pensante nossa, que só tem nos mamíferos evoluídos, só é privilegiada quando eu me preocupo realmente com outras pessoas, mas de coração. E vocês que fazem microfisioterapia, PNS, etc., DNM, sabem que eu posso me preocupar aqui dos Estados Unidos, porque eu consigo me preocupar com vocês aí no Brasil e não existe barreira nenhuma para isso. Então todas as pessoas que me escrevem, né? Peço paciente, às vezes eu recebo 190, 200 tipos de WhatsApp por dia, fora os e-mails, e a gente vai respondendo, a gente faz isso com amor, né? E esse é o tema que nós temos e o objetivo do Instituto Salgado, sem demagogia, pessoal. Claro, tem pessoas que ficam vendo que você cresceu muito. Eu demorei só 32 anos para entender isso. E agora que eu estou colhendo aquilo que eu plantei, né? Mas eu nunca desisti. Dei o exemplo para vocês do meu doutorado, né? E hoje eu falo para vocês que não vou deixar vocês desistirem. Eu sou um dos maiores estimuladores e incentivadores da fisioterapia, né? E farei isso também agora para nutrição, né? E para a parte natural, tá? Então aqui, pessoal, deixa eu ver se eu tenho mais algum slide aqui diferente para vocês, né? E isso é o que eu queria falar para vocês, né? Agradecendo para vocês, desejando a vocês um Feliz Natal, né? Um Feliz Ano Novo, que vocês que estão me escutando, que fazem ou não fazem os cursos com a gente, que vocês sejam grandes líderes das suas mentes, dos seus corações, e que vocês possam demonstrar para os seus filhos, netos, para os seus sobrinhos, para os seus pacientes, né? Tudo de bom, quem são vocês realmente. Eu espero revê-los no início de janeiro, né? Eu vou toda semana gravando uma coisa, eu vou postando, eu só não posso me comprometer com este horário com vocês. Eu agradeço por este ano a gente estar realmente juntos, né? Então Deus abençoe vocês. Eu tenho alguns segundos, já vai desligar o Instagram. Muito obrigado por vocês assistirem as lives, né? Se inscrevam para receber tudo. E toda semana eu vou mandar algumas coisas para vocês.